Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um Arena do Futuro especial. Hoje nós queremos falar de um tema que vai fortalecer a sua esperança. Antes, porém, eu quero lembrá-los que nosso programa está nas redes sociais, você já sabe. No Twitter, @Arena do Futuro. No Facebook, facebook.com/Arena do Futuro. Aliás, queremos agradecer a todos vocês que nos acompanham tanto no Twitter quanto no Facebook. Tem sido uma bênção e no Facebook a gente coloca vídeos, meditações diárias para fortalecer a sua fé e também a sua esperança. Nós também temos um blog que tem sido muito visitado. O nosso blog está dentro do site da Novo Tempo. Você vai lá novotempo.com/Arena do Futuro e aí você tem também mais vídeos, notícias, testemunhos e materiais para fortalecer a caminhada cristã. Nós também temos um curso bíblico em DVD que oferecemos para você totalmente de graça. É só você ligar para cá ou mandar um e-mail e nós enviaremos o DVD para você. O DVD chama A Última Esperança e foi gravado em 5 países, inclusive esse DVD está em português e espanhol. Dessa forma você pode pedir e nós o enviaremos. Agora sim, prepare-se porque o tema de hoje é profecias que revelam a volta de Jesus. Esse é um tema incrível, um tema importantíssimo. E por essa razão, nós o dividiremos em 2 programas. Vamos analisar algumas dessas profecias hoje e no próximo programa analisaremos outras profecias também. Primeiramente, eu quero dizer a você que a volta de Jesus, a promessa da volta de Jesus, não foi feita por mim, nem pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e nem por nenhum ser humano. Essa promessa foi feita por Jesus, pelo próprio Jesus. E dentro da Bíblia nós encontramos aproximadamente 2.500 referências diretas à volta de Jesus. Portanto, estamos tratando de um assunto muito sério, um assunto verdadeiro e um assunto que é importante e vital para todos nós, para cada ser humano, quer creia ou não. Bom, então nós precisamos agora abrir a Bíblia e saber os detalhes a respeito dos sinais que anunciam, que revelam, que mostram a volta de Jesus. Existem na Bíblia vários textos e tudo, mas tem um livro especificamente, um capítulo, onde nós encontramos isso de maneira mais completa, com mais riquezas e detalhes. É o livro de Mateus e o capítulo 24. Eu lhe convido a abrir a Bíblia em Mateus 24 e vamos ler o verso 3, que diz: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Bem, nessa frase dos discípulos a Jesus, nós encontramos 2 frases interessantes no versículo. A primeira frase apresenta uma questão. A questão é: quando sucederão estas coisas? A segunda frase é: que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Diante dessas 2 frases que aparecem nesse versículo, nós precisamos gastar uns minutos para entender cada uma delas. A primeira foi: quando sucederão estas coisas? Quando, em termos de data, ok? Em termos de época. E a Bíblia, para responder essa questão, nos leva a Mateus 24, verso 36, que diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Observe que Jesus, respondendo à pergunta sobre quando, ele foi categórico ao dizer: ninguém sabe, somente Deus sabe. Então, não adianta perguntar para mim ou para outras pessoas aquela velha pergunta: pastor, quando Jesus vai voltar? A resposta está aqui: ninguém sabe, somente Deus é quem sabe. E ele não revelou ao ser humano, justamente para que o ser humano não corresse o risco de cair na tentação de deixar passar toda a vida e somente se preparar nos últimos instantes. Porque daí não seria uma preparação verdadeira, não seria uma preparação
Entendeu? Então Deus não revelou, porque Deus quer que você e eu estejamos prontos espiritualmente e preparados todos os dias, ok? Agora, com respeito à segunda frase, a segunda frase diz, que sinal haverá? Bom, aí a Bíblia apresenta vários sinais para mostrar a nossa proximidade desse grande dia, para mostrar se estamos perto ou longe do maior acontecimento da história. E para saber quais são esses sinais, nós vamos voltar aqui para Mateus 24 e vamos ler o verso 4, que diz, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Esse é o primeiro item, o primeiro detalhe. Jesus disse, cuidado, vede, atenção, para que ninguém vos engane. Então Jesus colocou o engano como sendo um detalhe importante, um dos sinais importantes sobre a sua volta. E o engano que a Bíblia está mostrando vai além do fato de uma pessoa enganar a outra no dia a dia, nos negócios, no trabalho e outros detalhes nesse aspecto. A Bíblia, quando fala do engano, ela fala ou ela menciona dentro do contexto espiritual. Ou seja, Deus está dizendo que o engano religioso, o engano espiritual, seria uma evidência do fim, seria um sinal da volta de Jesus. E quando a Bíblia fala do engano, ela menciona o enganador, porque o enganador, que é Satanás, ele é quem leva as pessoas ao engano. E o engano não significa apresentar necessariamente uma mentira, significa misturar a mentira com a verdade. Ou seja, colocar uma maquiagem na mentira para apresentá-la como se fosse verdade. Entendeu? Por isso que Jesus chama atenção para a questão do engano. E disse que antes da volta de Jesus, uma das evidências de que ele estaria voltando seria o engano. E o engano tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Por isso nós devemos atentar para esse aspecto da profecia, para esse detalhe da profecia. A Bíblia continua, e agora vamos para o verso 5, que diz assim, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse texto, que é mais um detalhe desses sinais da volta de Cristo, apresenta uma advertência. Quando Jesus diz, cuidado, tome cuidado, ele fala assim, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Eu queria mostrar isso aqui de duas maneiras, eu quero destacar dois aspectos. O primeiro, quando ele fala assim, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, é aquele detalhe daquelas pessoas que aparecem com a barba grande, com os cabelos longos, vestindo uma túnica, uma batina, e eles andam por aí dizendo que são Cristo, né? Tem no Brasil, tem alguns por aí e tal. Na Costa Rica tem um outro, entendeu? Nos Estados Unidos tem outro, em outras partes do mundo tem outro. Atualmente tem mais ou menos uns 30 que dizem assim, eu sou o Cristo, aparecem como se fossem Cristo. Mas no século passado, no século 20, também apareceram aproximadamente uns 25, e no século 19 tinha aproximadamente uns 15. Então, de vez em quando, aparece uma pessoa assim, dizendo que é Cristo. Aí tem aquela barba grande, aqueles cabelos longos, anda assim, fala manso e tal, e aparece aí como se fosse Cristo. Esse é um aspecto do verso 5. Quando Jesus fala, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Se refere a isso também. Mas não se refere somente a isso. E agora vem o aspecto número 2. Quando Jesus fala que muitos viriam no nome dele, dizendo ser Cristo, não significa necessariamente que a pessoa vai aparecer e dizer assim, olá pessoal, eu sou Jesus Cristo. Não significa necessariamente isso. Significa também que existem pessoas, pregadores, religiosos, ministros espirituais, que não dizem que são Cristo, mas se apresentam como tal. Não sei se você está me entendendo. Se apresentam como tal. Então, essas pessoas também aparecem dizendo, eu sou Cristo, sem usar estas palavras. Através da atitude, através das coisas que eles fazem, através das obras e dos frutos, eles estão dizendo, eu sou o Cristo.
Veja, por exemplo, alguns detalhes que estão diante dos nossos olhos, ok? Por exemplo, existem pessoas que aparecem na televisão, ou no rádio, ou na internet, ou nos templos, e essas pessoas aparecem como sendo aquele superstar gospel. É aquela pessoa que cura tudo, entendeu? Cura tudo, resolve todos os seus problemas. Então, qual é o seu problema? Ah, eu tenho uma doença incurável, eu tenho um câncer. Ok, você tem um câncer? Fica tranquilo, você vai ser curado. Qual é o seu problema? Ah, eu tenho um vírus, ah, eu tenho uma doença tal. Então, existem certas pessoas que elas vêm como sendo Cristo, entendeu? Elas acham que podem colocar a mão sobre qualquer pessoa, qualquer problema, e isso será resolvido. Eu já vi pessoas que assopram, eles produzem um sopro sobre um enfermo ou sobre uma pessoa, eles assopram e a pessoa cai. A pessoa cai e aí ele vai lá, faz lá uma oração e tal, a pessoa levanta, não tem mais nada. Tinha um problema, não tem mais nada. Então você tem que tomar cuidado com isso. Muito cuidado com aqueles que aparecem como se fossem Cristo. Porque, de acordo com a Bíblia, este seria um dos sinais da volta de Cristo. E tem mais. Você sabe que o sistema papal também se apresenta como se fosse Cristo. Inclusive tem os títulos de Cristo e age como tal. Então existem, essas coisas, elas existem em nossos dias, estão diante dos nossos olhos. É que às vezes as pessoas não querem ver. Mas o que a Bíblia está dizendo está se cumprindo todos os dias. Entendeu? Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Para você não ser enganado por essas pessoas, é importantíssimo que você leia a Bíblia, estude a Bíblia e siga o que diz a palavra de Deus, e não o que diz o homem, não o que diz o pregador, mas o que está escrito nesse sagrado livro. Ok? Amém? Amém. Continuando a leitura, nós vamos para o verso 6, onde você encontra mais referências e mais citações mostrando os sinais, as profecias, os sinais da volta de Cristo. Olha o 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Bom, aqui nós temos também duas coisas importantes. A primeira é quando ele fala assim, vocês vão ouvir falar de guerras. E depois ele fala assim, e também ouvirão falar de rumores de guerras. Bom, isso que a gente acabou de ler, acontece exatamente em nossos dias. Se você ligar a televisão nos telejornais, se você olhar as notícias na internet, se você ler um jornal ou uma revista, se você acompanha as notícias do mundo, você vai perceber que essa mensagem, essa citação, essa profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. As últimas guerras chegaram ao ponto de ser transmitidas ou de serem transmitidas ao vivo pela televisão. Você lembra? No governo Bush, tanto o pai quanto o filho, as guerras eram mais frequentes e inclusive transmitidas pela televisão. Agora, no governo Obama, ainda existe rumor de guerra e ainda existem bombardeios, só que agora não é mais explícito, não é dada aquela ênfase e não é mais apresentada na mídia como era antes. Mas ainda existem os rumores de guerras e ainda existem certos bombardeios em alguns lugares. E não é somente isso que a Bíblia está falando. Quando fala em guerras e rumores de guerras, não se refere somente ao fato de ter uma guerra, onde alguém joga uma bomba, onde alguém atira no outro. Não é apenas isso. Existe a guerra fria, que também deve ser considerada. Você vê, recentemente houve uma atitude americana em relação a Cuba, justamente para acabar com o último ponto da Guerra Fria. Só que nós sabemos que essa atitude que foi tomada agora tem aspectos positivos e aspectos negativos. Mas existe a Guerra Fria também, e ela continua quando um país ou outro produz um certo embargo econômico para com o outro. E além disso, existem outras guerras interiores na vida humana.
Ou seja, as pessoas vivem numa batalha espiritual. Esse assunto nós nem vamos entrar agora, porque eu quero me deter simplesmente e totalmente nisso que o versículo 6 está mencionando. Agora, o texto, o verso 6, ele termina dizendo o seguinte: porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. É importante saber que as guerras, os rumores de guerras e os problemas que acontecem no mundo, que a Bíblia menciona, não significa que é o fim, significa que é um sinal do fim. A Bíblia diz, ainda não é o fim. Em outras palavras, o que determina a volta de Cristo não é a guerra. O que determina a volta de Cristo não é o engano. O que determina a volta de Cristo não são os problemas sociais ou os problemas econômicos. O que determina a volta de Cristo é a pregação do Evangelho, que nós vamos falar sobre isso mais para frente. Agora, é importante saber que esses sinais, esses problemas que aparecem aqui, estão dizendo para nós alguma coisa. E estão dizendo basicamente o seguinte: os homens, os governos, os políticos, eles não conseguem resolver o problema da humanidade, por mais bem intencionados que sejam, porque os problemas que a humanidade tem, eles estão acima da capacidade humana. Não existe nenhum homem, nenhum governo, nenhum líder que poderia resolver os problemas do mundo. A única saída para esse mundo, a única solução para esse planeta é Jesus, é a volta de Jesus. Então, esses problemas que nós estamos lendo na Bíblia e vendo, eles estão dizendo claramente, Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar, porque se Jesus não voltar, o homem jamais conseguirá resolver tais problemas. Agora nós vamos para o verso 7, que diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso é incrível, isso aqui é impressionante. Você percebeu? Alguns detalhes do verso, veja só. Um dos detalhes do verso 7, se levantará nação contra nação. Bom, isso acontece constantemente. É só você ver o que aconteceu na Venezuela, é só você ver a situação, inclusive, relacionada à própria Cuba, você vê a questão que envolve a Síria, situações que envolvem outros países do Oriente, e em relação aos Estados Unidos, nação se levanta contra nação. Agora, recentemente, você lembra do atentado terrorista que teve na França, onde 12 pessoas foram brutalmente mortas. Então, aquilo fez com que uma nação se levantasse contra a outra. E até hoje existe esse rumor no ar, essa preocupação e tudo isso por trás. Então, a Bíblia diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Então, isso aqui está acontecendo diante dos nossos olhos. E o verso 7 continua dizendo o seguinte: e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Primeiramente, fomes. A Bíblia está falando que as pessoas iriam passar fome. Por incrível que pareça, com tantos alimentos no mundo, com tanta comida no mundo, com tanta riqueza nesse planeta, tem pessoas passando fome. É só você andar pelas ruas de São Paulo, pelas ruas do Rio de Janeiro, pelas ruas de Brasília, pelas ruas de Porto Alegre, Belo Horizonte, vai nas grandes cidades do Brasil, ande por Buenos Aires, dá uma passadinha, por exemplo, em Cochabamba, ande ali em Quito, no Equador, faça uma visita a esses lugares, vá, por exemplo, a Santiago do Chile, visite Assunción, no Paraguai, vá a grandes cidades americanas, as cidades de outros continentes, e você vai ver pessoas passando fome embaixo dos viadutos, pessoas que moram em lugares subhumanos, gente que não tem arroz, feijão, não tem comida, não tem nada para comer. São pessoas que estão morrendo de fome, mas se você for para a África, a situação é muito mais grave. Se você for para o continente africano, vai perceber que nos países africanos, não todos, mas alguns deles ou muitos deles, a situação é caótica
e milhares e milhares e milhões de pessoas estão passando fome, fome literal, fome de não ter almoço, não ter jantar, não ter o café da manhã. Isso que está acontecendo no mundo hoje é um dos sinais de que Jesus vai voltar. É um dos sinais de que Jesus precisa voltar. Porque se Jesus não voltar, o ser humano não consegue resolver esse problema. A Bíblia Sagrada continua no próprio verso 7, quando ele fala assim: fomes e terremotos em vários lugares. Terremotos não seriam em todos os lugares, mas em vários lugares. Quando eu falo em terremotos, quando eu leio na Bíblia sobre terremotos, eu tenho que lembrar do terremoto e tenho que lembrar também do maremoto e do tsunami, que são consequências de um terremoto quando acontece dentro do mar. E ao falar sobre isso, ao ler sobre isso na Bíblia, eu não posso deixar de lembrar do que aconteceu no Japão recentemente. O terremoto fortíssimo e o tsunami, que abalou o mundo. E também não posso deixar de falar do terremoto que aconteceu alguns anos atrás, não faz muito tempo, no Chile. Quando ali a cidade de Concepción e Constitución passaram por uma devastação terrível, tanto do terremoto quanto do tsunami. Eu estive no Chile algumas semanas, alguns dias depois do grande terremoto, e eu mesmo tirei fotos. Então a gente vê claramente as profecias se cumprindo, não só do Japão, não só do Chile, mas também do México, do próprio Estados Unidos e outros países do mundo que foram sacudidos pelos terremotos, como países da África. Eu tive a experiência, a terrível experiência, de viver 4 tremores. Eu estava presente em países onde eu passei por 4 tremores, sendo 3 deles no Chile e um outro na Bolívia. Foram rápidos tremores, de 40 segundos, um de 5,1 na escala Richter, o outro de 6,2 na escala, foram os mais fortes que eu passei. Um deles aconteceu às 4 da madrugada, quando eu estava dormindo num hotel em Santiago de Chile. O outro aconteceu quando eu estava no 12º andar de um prédio em Cochabamba. Então, a gente pode perceber que o que a Bíblia está dizendo está se cumprindo diante dos nossos olhos. São sinais, são profecias que anunciam a volta de Jesus. Por isso, meu amigo, quando você vê essas coisas acontecerem na televisão, lembre-se do que Jesus disse em Lucas, capítulo 21. Esse é o texto que eu quero ler para a gente ir finalizando o tema de hoje. Veja só, Lucas 21, a partir do versículo 25, que diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Impressionante. Então, a Bíblia Sagrada está dizendo que quando essas coisas que eu acabei de ler estivessem acontecendo, era para levantar a cabeça, era para olhar para cima, porque Jesus estaria voltando. Ah, meu amigo, esse é o momento de levantar a cabeça, esse é o momento de olhar para cima, esse é o momento de tomar uma decisão, esse é o momento de entregar a vida a Jesus. Amém? É isso. Esse é o momento de entregar a vida a Jesus. E para falar sobre a importância de entregar a vida a Jesus, eu quero sentar aqui e quero conversar com você. Você que está em pé, por favor, tome assento. Senta aí no seu sofá, na sua cadeira. Você que está, quem sabe, numa cama, tenta levantar e sentar para que a gente possa conversar. E se não der, não há problema, pode continuar deitado mesmo. Mas eu quero convidar você para chegar mais perto. Por favor, vem mais perto. Esse é um tema que mexe muito com todos nós. Chegou bem perto? Então agora escuta. Jesus disse, quando essas coisas começarem a acontecer,
erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. É verdade. Jesus está chegando. As profecias estão se cumprindo. E em breve nós o veremos face a face. E para você estar preparado, é preciso entregar a vida a Jesus. É preciso nascer de novo. É preciso ter coragem de entregar a vida ao Senhor Jesus. E a entrega da sua vida a Jesus é também mais uma profecia que está se cumprindo. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, se você deseja hoje começar uma vida nova, se você deseja hoje aceitar essa mensagem no seu coração e se preparar para a volta de Cristo, aí eu quero orar por você. Chama a sua esposa, vai lá, chama a sua esposa. Diz assim: meu bem, vem cá, o pastor Luiz vai orar. Vai lá, chama o seu marido, chama o seu marido. Chama o seu filho que está no quarto, chama lá o seu filho, chama a sua filha também. Reúna a família. Vamos orar. Eu vou orar por você. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelas profecias que anunciam a volta de Jesus. Sabemos que Jesus em breve voltará. E essa pessoa que ora comigo está decidida a se preparar para esse grande dia. E por isso, eu a entrego nas tuas mãos. Abençoe este homem, abençoe esta mulher, abençoe esse casal, essa família. Que essa decisão seja confirmada, selada pelo Espírito Santo. Nas tuas mãos nos entregamos. Em nome de Jesus. Amém.